Neste vídeo você vai conhecer o fim da denominada Era Napoleônica. Veremos as principais derrotas sofridas pelo imperador francês e herdeiro da Revolução. O conflito econômico com a Inglaterra, o bloqueio continental, a campanha russa, a Batalha de Waterloo. Focaremos principalmente o significado destas derrotas e do fim da Era de Napoleão. Observaremos como, com a derrota do imperador que representava a Revolução, as monarquias absolutistas vão restaurar o antigo regime e a velha ordem. O monarca Luís XVIII, da família Bourbon, voltará, inclusive, a governar a França. A derrota de Napoleão é, antes de mais nada, uma derrota econômica. Napoleão e seus exércitos conquistam quase todo o continente europeu, mas se mostram incapazes de invadir a potência inglesa, a Inglaterra, que com sua marinha e indústria continua enfrentando os franceses. Napoleão, no intuito de sufocar a economia inglesa, cria o chamado bloqueio continental. Como você é capaz de observar no mapa, Napoleão proíbe que os países que fazem parte de seu império e são seus aliados, aqui em azul, comprem produtos ou forneçam matérias-primas para a Inglaterra. Deste modo, ele buscava sufocar a economia da rival. E aqui o feitiço se volta contra o feiticeiro. A França se mostra incapaz de suprir a demanda por produtos industriais no continente europeu. Se mostra incapaz de substituir o papel que a Inglaterra tinha em uma série de países. Este é o momento no qual vários deles, desobedecendo o bloqueio e as ordens de Napoleão, decidem permanecer fiéis e abertos aos produtos ingleses. Um ótimo exemplo disso e evento fundamental para a história de nós brasileiros é Portugal, que, desobedecendo ao bloqueio, permanece fiel à Inglaterra, o que resulta na invasão por parte de Napoleão do território português e na vinda ou na fuga da família real para a colônia brasileira, evento importantíssimo no processo de independência do Brasil. Além de Portugal, resistirão contra o imperador a Espanha, a Áustria e, principalmente, cabe destacar, a Rússia. Esse gigantesco país desobedece ao bloqueio e Napoleão organiza uma poderosa expedição militar com o objetivo de subjugar o czar russo. Mais de 600 mil homens seguem Napoleão na chamada campanha russa. E o resultado é catastrófico. Os russos vão se utilizar de estratégias de guerrilha, vão praticar a chamada terra arrasada, devastando o próprio território para deter o avanço do exército napoleônico. A gente pode, inclusive, aqui voltar para a imagem que usamos para inaugurar esse vídeo, onde vemos Napoleão voltando para casa, seguido por soldados moribundos, em meio a cadáveres de soldados franceses. Note a situação russa em que se encontra Napoleão. O imperador sofre sua primeira e mais importante grande derrota militar. Outras se seguirão. Napoleão é exilado, volta do exílio, luta novamente em Waterloo, mas é a campanha russa, repito, o momento da grande falência militar do Império Francês. O que nos leva ao ponto mais importante deste vídeo. O aluno precisa perceber que a derrota de Napoleão e de seu império representam muito mais do que a derrota francesa. O que ocorre aqui é a derrota da Revolução Francesa que Napoleão representava. A derrota da Revolução Iluminista e liberal. Deste modo, quem vence não é apenas a Rússia, a Áustria ou Portugal. Quem vence é a chamada restauração. Voltam ao poder após a derrota de Napoleão. As monarquias absolutistas, são restaurados os privilégios da nobreza, o chamado antigo regime, ou seja, a situação política e social anterior à Revolução, vão ser
restaurados. O principal momento e evento símbolo da restauração é esse que o aluno observa no vídeo, o chamado Congresso de Viena, que, realizado na capital austríaca, reúne os representantes das principais monarquias absolutistas europeias, Áustria, Prússia, Rússia e também a Inglaterra. Aqui, estes homens vão decidir o futuro da Europa e reorganizar o mapa político após o furacão revolucionário representado por Napoleão. Esse congresso seguiu a dois princípios, foi norteado por duas ideias fundamentais. O primeiro, o chamado princípio da legitimidade. Eram consideradas legítimas as monarquias de tipo absolutista que estavam no poder antes da Revolução. Aquelas justificadas pela vontade de Deus e que representavam o poder do trono e da igreja, da nobreza e do clero. Em segundo lugar, o Congresso segue ao chamado princípio do equilíbrio europeu. As grandes monarquias europeias, a saber, a Rússia, a Prússia, o Império Austríaco e a Inglaterra, deveriam ter uma posição equilibrada no cenário continental. Para tanto, os territórios do continente foram divididos entre estas grandes potências, muitas vezes desrespeitando fronteiras tradicionais. E, por fim, é criada uma aliança militar, a chamada Santa Aliança. Como o próprio nome expressa, em nome das monarquias da Igreja e de Deus, os aliados se comprometiam a, unidos, enfrentar futuros focos revolucionários, movimentos liberais e países que desrespeitassem os princípios do Congresso de Viena. A Santa Aliança é a força armada da restauração. Com estas ideias assim resumidas, faça o exercício. Até!